Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 271, nessa manhã de sexta-feira. Então vamos para mais um tema. Hoje eu queria arrematar um tema que dias atrás a gente conversou aqui, porque depois que a gente trouxe ele na live chegaram algumas perguntas. Então eu queria só assim para a gente fechar esse tema, né? Para a gente fechar um pouco esse assunto, que é o tema ali do perdão, né? Para a gente arrematar um pouco esse assunto em relação ao que a gente abordou da outra vez. E antes de mais nada eu queria que você soubesse assim, que isso aqui não é sequer uma bronca assim, né, em relação a alguns olhares que a gente tem diante da vida, né, mas é apenas uma tentativa de demonstrar um pouco, né, as categorias, né, alguns tipos de categorias que a gente pensa sobre determinados temas, né. Isso aqui é muito importante, né, para que a gente possa entender primeiro a origem, né, de onde isso vem, né, que às vezes se torna ali um pensamento inconsciente do qual a gente sai falando, porque um dia a gente viu de uma determinada forma, e principalmente as consequências que isso tem, né, na nossa vida, né, perante algumas formas de pensar, né. Então, a gente cresce ouvindo, né, esse tema do perdão, né, a gente cresce ouvindo muitas coisas do tipo assim, a gente tem que perdoar, né, aquela coisa do perdoar 70 vezes 7, né, então a gente cresce ouvindo muito essa coisa e a gente acaba generalizando assim, levando isso para todos os tipos de possibilidade, né? Então eu sei que isso de repente traz um certo choque quando a gente ouve, né? Principalmente dentro de uma situação bastante dramática, né? Que é como a pessoa me escreveu, né? Que ela conhecia uma pessoa ali que passou por uma situação muito dramática, uma situação muito difícil, onde aquela pessoa ainda era jovem, ainda era adolescente, presenciou o assassinato do pai sobre a sua mãe, né? Então, óbvio, né, que a gente vai olhar para uma situação dessa, é uma situação extremamente dolorosa, né? Uma chaga que dificilmente vai ser fechada, né? Então, a pergunta que essa pessoa fazia é, essa pessoa não tem que conseguir perdoar, né? Aquela coisa que alguns tratam até com algum tipo de termo dizendo liberar perdão, né? Não tem que, essa pessoa não tem que conseguir perdoar para conseguir continuar tocando a vida dela, né? Essa é a ideia que se constrói e tem algumas linhas, né, que terapêuticas, a própria constelação, né? Eu nunca me aprofundei muito nesse tema, mas me parece que traz coisas desse tipo assim, né? Precisa perdoar para conseguir tocar a sua vida, né? Para não ficar preso em relação àquilo ali, né? E aí a gente perde algumas dimensões, né? A gente perde o olhar de conseguir ter uma compreensão de que o próprio perdão ele tem algumas dimensões, né? Não dá para a gente tratar tudo da mesma forma, não dá para a gente colocar todo tipo de perdão numa mesma prateleira. Por exemplo, existe uma dimensão do perdão que é muito mais tranquila, por assim dizer, que é, por exemplo, sei lá, uma pessoa te deve dinheiro e não te pagou. Uma pessoa te mentiu, uma pessoa foi ali e te traiu, né? Pô, a gente está falando de um nível, né? Um certo nível de traição, né? De algum tipo de feito maldoso que a pessoa cometeu para ti, né? Agora, não dá para colocar na mesma prateleira e no mesmo nível, né? A situação, por exemplo, desse jovem, desse adolescente ali, que essa pessoa me escreveu contando a história, que presenciou, por exemplo, esse crime hediondo, né? Um pai assassinando a própria mãe na sua presença, né? Então, óbvio que não dá para a gente tratar as coisas da mesma forma, né? Então, essa pessoa que viu, que presenciou essa cena dramática e terrível, né? Então, o que é o meu ponto de vista em relação a isso, né? E eu acho que depois de tudo que eu já meditei em relação a isso, eu acho que é uma conclusão que dá tranquilamente para a gente chegar, né? Não dá para querer, né? Querer exigir, né? Não dá para a gente querer ter um certo tipo de conclusão de querer que essa pessoa que presenciou isso, que vivenciou isso, esse tipo de situação dramática, não dá para a gente querer que essa pessoa, ela, né, pessoa, perdoe a pessoa que cometeu aquele crime, né? Qualquer processo terapêutico voltado para isso, né? Voltado para levar a pessoa à busca por perdoar aquele tipo de abusador, aquele tipo de pessoa que cometeu aquele ato agressor. Qualquer tipo de processo terapêutico voltado para isso, ele vai acabar caindo em um desses dois polos, né? Ou a pessoa vai acabar deprimindo, porque ela vai perceber que ela não encontra recursos dentro dela, né, para conseguir, né, ter esse tipo de perdão. Ou ela vai virar uma pessoa cínica, né? Ela vai fingir, né? Ela vai fingir que consegue fazer aquilo ali. E ao mesmo tempo ela vai olhar assim meio que para o mundo numa certa sensação, esse mundo aqui é meio inacessível, esse mundo aqui exige de mim coisas que realmente eu não tenho como entregar.
Então, qualquer processo terapêutico que leve a pessoa a tentar, numa tentativa, né? Você precisa perdoar aquele tipo de situação ali que foi terrível, né? Que foi inexplicável, que foi totalmente desumana, que cometeram ali com você. Qualquer processo que leve para isso vai acabar fazendo com que a pessoa ou caia numa certa depressão, né, por não encontrar os recursos naquilo ali, por não ter aquele recurso disponível dentro de si, ou num cinismo, do tipo assim, vou fingir que não aconteceu, mas ao mesmo tempo eu acho que esse mundo aqui é meio inacessível para mim, né? Então, às vezes a gente vê essas rodas terapêuticas, né, onde tu vê ali, né, a pessoa tá ali dentro de uma roda terapêutica e vê todo mundo falando, todos estão perdoando, então eu não posso ficar para trás, né? Então, ainda que seja uma coisa, né, horrível que fizeram comigo, uma coisa terrível, inexplicável, injustificável, eu vou ali dizer que eu estou perdoando também, porque eu não vou ficar para baixo, está todo mundo aqui dizendo que está perdoando, né? Então é óbvio que isso leva a pessoa para um cinismo, né? Então agora, beleza, então a gente vai olhar para isso agora, para essa abertura que eu fiz e dizer, então está tudo ferrado, não tem o que a gente fazer? É óbvio que não, né? Existe um certo caminho, existe um justo meio para a gente conseguir colocar ordem em relação a essa situação, né? Perdoar alguém. Como que a gente vai conseguir perdoar alguém, por exemplo, que cometeu um mal terrível a uma pessoa que a gente ama, né? Às vezes uma situação irreversível, como foi nesse caso, né? A pessoa tirou a vida da mãe daquela pessoa, né? A pessoa que a pessoa ama, como que tu vai exigir isso dela, né? Então, a única coisa que cabe a nós conseguirmos fazer quando a gente está diante de situação como essa, não é tentar perdoar aquilo que de repente aos nossos olhos está sendo imperdoável. A única coisa que a gente pode fazer para conseguir continuar tocando a nossa vida, né, de um modo normal, de um modo comum e sem deixar com que isso nos afete é abandonar o juízo em relação àquela situação. Não é assim, eu vou perdoar, né? Então eu sou um ser muito elevado, eu consigo perdoar até as piores coisas. Isso é um tipo de cinismo. Não é isso, é abandonar o juízo em relação a isso. É muito diferente. Existe uma diferença muito grande entre você fingir que perdoou ou você achar que você é um ser superior que consegue perdoar todas as merdas que fazem com você, ou simplesmente olhar para aquela situação e dizer assim, eu abandono esse juízo porque não é próprio meu fazer esse tipo de coisa. E aí o que a gente faz? A gente sai da frente disso e deixa para quem? Deixa para aquele que é o único que pode perdoar verdadeiramente qualquer um de nós, né? Aí é onde entra a questão do Criador, né? Onisciente, onipotente, que tem o arco de todo o tempo e que é o único que pode ter essa magnanimidade de dar perdão para tudo, né? Aliás, afinal é o que a gente diz, né? Que é toda a misericórdia só pode vir do alto, né? Toda a misericórdia só pode vir dele. A gente transfere esse tipo de juízo para esse observador onisciente que detém todo o arco da história, e é por isso que somente ele é que pode fazer isso. A gente não tem essa magnanimidade de conseguir perdoar coisas desse tipo. Então o que a gente faz? Abandona o juízo, né? É como se a gente saísse da frente e deixasse com que essas duas pessoas se entendessem, né? Existe um deslocamento, né? Hoje em dia, por que isso acaba sendo muito confundido, né? A gente precisa estudar um pouco às vezes a história da humanidade para entender onde é que foi que começaram a plantar essas ideias na nossa cabeça, né? O surgimento de uma fase chamada Renascimento. Quando o Renascimento surge, né, com aquelas ideias, né, de que o poder agora está no homem, a gente começa a achar que nós é que temos o poder. A partir daí existe um deslocamento dessa transcendência, né, do mundo imaterial, do mundo espiritual, para o centro do nosso umbigo, né? O mundo, né? O poder do mundo passa a ser o nosso umbigo, né? O homem é o ser todo-poderoso e não mais algo que está acima, não mais aquele que nos criou. Quando esse movimento, quando essa transferência desse poder é passado para o homem, né? A gente passa a achar que nós somos os autores de todas as obras. E aí é óbvio, né? Quando esse movimento existe, fica fácil de eu achar que eu tenho a condição de perdoar, inclusive alguém que comete um crime hediondo contra alguém que eu amo, ou alguém que comete um abuso contra mim, né? Então é óbvio que aí essas ideias, né, esses delírios de onipotência passam a fazer parte da nossa vida, né?
E aí é óbvio, né? É óbvio que vai ser uma tragédia. Ou vai virar cinismo, ou vai virar depressão. Ou eu deprimo porque eu estou tentando fazer uma força gigantesca para algo que eu não detenho, para um recurso que eu não detenho. Ou eu vou virar um cínico, né? Que vou viver aqui nessa sociedade fingindo que eu consigo porque eu quero fazer parte de um grupo ali. Então é óbvio que isso não tem como funcionar, né? A gente não, quando nós passamos a achar que nós somos os autores do verdadeiro perdão, né? Aí é óbvio que está tudo ferrado. A gente acha que nós somos grandes o suficiente para fazer isso, né? Volto a dizer, existem dimensões do perdão. É diferente de tu perdoar uma coisa ali, né? Pô, alguém cometeu uma mentira, né? Falou uma besteira que não devia, num momento de destemperança, né? Alguém te pediu dinheiro emprestado, não te pagou, alguém, sei lá, te traiu. Pô, aí a gente está falando de coisas mais, né, superficiais, né, que pô, é comum da gente ver no dia a dia. Agora, quando a gente fala de situações que são muito graves, situações inexplicáveis, injustificáveis, aquelas que a gente olha, poxa, isso aqui não tem explicação, né? Não cabe dentro de uma compreensão olhar para um ato desse, né? Então é óbvio que esse tipo de situação não cabe a gente, né? Então a única coisa que a gente pode fazer é abandonar o juízo e deixar para que quem faça esse julgamento seja o próprio Deus, né? O próprio Criador. Então, quando a gente começa a achar com esse período do renascimento ali que nós somos os poderosos, né? A gente vê, por exemplo, né? A gente vê uma pessoa que entra, por exemplo, hoje dentro de uma catedral, dentro de uma basílica, dentro de uma igreja, e ao invés dela contemplar aquilo que ela deveria estar contemplando verdadeiramente, né? Ela vai lá, ela é aquela pessoa que passa a olhar o quê? Ela passa a olhar, a admirar a capacidade, né, artística do ser humano, né? Ele olha para aquela basílica e diz assim, Michelangelo é muito foda mesmo. Artisticamente, pô, Michelangelo é muito foda. Mas quando tu entra dentro de uma igreja, não deveria ser esse movimento que vem no teu peito, né? Tu tá indo ali para buscar uma outra coisa, né? Então, essas confusões que acabam sendo feitas, né, que transferem todo o poder da humanidade para o homem, né, o Übermensch, do qual Nietzsche falava, né? Aí é óbvio que a gente começa a achar que nós somos os autores de todas as obras, né? Nós queremos assinar tudo, nós queremos a nossa assinatura e tá ali, né? Alguém que vai ali nos admirar, alguém que vai ali nos estimar, né? Eu brinco, né? Eu falo, pô, Deus criou os mandamentos e não autografou, né? E a gente quer autógrafo em tudo que a gente faz, né? Na coisinha mais pequena a gente quer que alguém olhe e nos reconheça. Esse é o tipo de transferência que a gente fez, né? De achar que tem o poder. Aí a gente se envolve num monte de besteira, né? Essa a própria coisa do se perdoar. Você precisa se perdoar. Eu fico me perguntando, poxa, tu é o réu, tu é o juiz, né? E tu é o autor do crime, tu é o cara que defende, tu é o juiz, tu é tudo envolvido na mesma situação, né? Essa história do se perdoar, né? Como se nós tivéssemos todos os poderes, né? Temos o poder de fazer a merda, de ali querer defender e de querer a gente ainda poder passar o pano pra gente, né? Isso é uma grande besteira, né? Não sei em que momento que isso foi plantado na nossa cabeça, né? Então, só cabe a gente aqui no nosso mundo, né, recrutar essas capacidades mais básicas, né, e entender, né, que existiu essa perda dessa dimensão, que foi corrompida em algum momento por essa vaidade, por essa autoestima da qual as pessoas falam, né, essa busca exacerbada pela autoestima, né, eu tenho que me estimar para que no movimento seguinte as pessoas me estimem, né, as pessoas me olhem como um serzinho, um ser humano especial, né. Então a gente tem que entender que a gente tem que comer muito arroz e feijão antes de chegar a isso, né? Parem de ficar buscando essa autoestima, né? Essa estima de si mesmo. Agora, dito isso, eu não estou dizendo que então a gente não tenha coisas que a gente deve buscar, né? Busque a coragem, busque a honra, busque a nobreza, busque ser forte. Isso dá para a gente fazer, né? Que aí, através dos nossos atos, a gente consegue construir uma biografia que seja realmente relevante. Né? Agora, essa coisa de eu querer ser o ser todo-poderoso, que as pessoas me olhem ao ponto de eu achar que eu tenho essa magnanimidade, inclusive de conseguir perdoar situações como essa, é óbvio que vai dar errado, né?
Então, a gente precisa sair desse movimento subjetivista, né? Onde a gente quer tributar todas as coisas para a gente, né? Quer que as pessoas deem para a gente tudo, né? Então, essa estima do outro, né? O outro precisa me estimar. Ora, o outro não é obrigado a estimar a gente. Então, acho que isso precisa estar claro na nossa cabeça, né? O outro, a outra pessoa, ela não é obrigada a te estimar, né? Então, quando essa busca pela autoestima, ela sempre vem dotada de um movimento seguinte, que é, eu digo que eu quero ter autoestima, mas, no fim das contas, o que eu estou querendo, ao achar que eu me estimo, é que o outro me estime, que a outra pessoa estime a mim mesmo. E é óbvio que isso vai ser um movimento totalmente frustrado, né? Assim como, né, a história do perdão, a gente não tem essa capacidade de perdoar, a gente não tem essa magnanimidade de perdoar coisas como esse relato que eu trouxe, né? Então, a gente não tem essa capacidade de criar esse movimento do perdão, né? Então, o que a gente faz nesse caso? Abandonamos esse juízo e deixamos essa situação para ser tratada por aquele que é o único que pode tratar uma situação complexa como essa. Nós não temos alguns recursos, a gente não vai ter para tratar situações complexas na vida. Então a gente deixa para quê? A gente deixa para tratar, para que aquele que pode tratar, que detém os recursos disso, trate. É a mesma coisa, sei lá, quando a gente tem um conserto que a gente precisa fazer no nosso automóvel. Eu não tenho os recursos de um mecânico, né? Eu não sou um mecânico formado. Então, o que eu faço? Eu tento me ali olhar minimamente ali, né, para não ficar tateando no escuro, entender, para não ser, né, passado para lá. Mas quem é que vai consertar o meu carro? É o mecânico, ele detém esses recursos, né? Do mesmo modo, quando a gente está falando de um perdão nesse nível totalmente complexo, né? De alguém que sofreu um trauma, de alguém que foi abusado, de alguém que poxa, estava ali presenciando um crime como esse, né? Alguém assassinou uma pessoa que eu amo. Eu não tenho os recursos para isso, eu não tenho essa magnanimidade. Então, o que eu faço? Eu abandono o juízo e deixo para que essa situação complexa seja tratada por aquele que é o único que pode fazer isso. Essa é a única grandeza que a gente pode ter na vida, né? Sair, abandonar isso, entender isso não é para mim, né? Não está nas nossas competências tratar certas coisas, né? Agora, se a gente fica com uma mania de querer explicação para tudo, eu quero ter a explicação para tudo, né? Para as coisas mais inexplicáveis, a gente vai viver sendo uma pessoa neurótica, a gente vai acabar deprimindo e a gente vai acabar muitas vezes se tornando, ou então se tornando uma pessoa cínica, né? Que está ali se encaixando num certo tipo de comportamento social para que eu faça parte de uma ideologia, né? Eu faço parte de um grupo ali que diz que tem que ser assim, então eu vou me adaptar àquilo ali. É óbvio que isso não é assim, antropologicamente não é assim que a humanidade funciona, né? A gente precisa olhar para as coisas como elas são, tratar isso com uma seriedade, com um certo amadurecimento, e aí para isso a gente precisa entender aonde que está a nossa capacidade e aquilo que a gente não alcança a gente deixa para aqueles que detêm aquele determinado recurso, tá bom, pessoal? Então, isso foi só uma pincelada aí para a gente poder, né, arrematar esse assunto do perdão que eu já tinha trazido aí numa outra live. Então, espero que tenha aí conseguido colocar os pontos, né, dentro de cada espaço para que a gente deixe esse assunto fechadinho e aí a gente não tenha mais confusão e não tenha mais dúvida em relação a isso, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 271, espero que tenham gostado. Se fez sentido, compartilhe com mais pessoas, talvez vocês, né, conheçam pessoas que estejam passando por algum tipo de situação assim, onde tenham uma certa dúvida sobre como que o perdão é exercido na nossa vida, existe um tipo de dimensão, existe diferentes dimensões do perdão, então compartilha que eu tenho certeza que vai ser útil para essa pessoa. E voltaremos aqui no final da tarde, se Deus quiser, para a nossa live número 272. Um ótimo começo de sexta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.